Conferindo então, estamos gravando, iniciamos aqui a nossa gravação. Sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos aí num momento importante para apresentar temas estratégicos e relevantes, né? Então, sejam bem-vindos à nossa palestra. Eu sou a professora Cíntia Morim. Nós vamos apresentar alguns temas relevantes do MBA em Qualidade, Meio Ambiente e Segurança da PUC Minas. Eu coordeno esse curso, né, ele existe já há um bom tempo, desde 2008, e eu convidei, né, para participar desse momento importante alguns dos nossos professores. O professor Rafael Castilho está presente, tudo bem, professor? E o Tudo bem, professor professora Cíntia? Marcos. Tudo bem, Sejam pessoal? bem-vindos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado. Excelente. Então, nós temos dois professores importantes que vão falar das disciplinas e dos temas que eles tratam, nesse curso, tá? Então, essa palestra, nós vamos iniciar, deixa eu passar aqui o slide, nós vamos iniciar, vou falar um pouquinho rapidamente, né, da minha trajetória profissional. Eu sou apaixonada com a ISO, tá, pessoal? Adoro. Já trabalho com o sistema da qualidade há anos, né? Então, desde 2000, quando eu comecei na Fiat Automóveis, e depois fui passando ali passando por várias empresas, né? Depois da Fiat, fornecedores da Fiat, trabalhei também no setor de mineração, depois o eletroeletrônico, indústria eletroeletrônica, indústria de prestação de serviço, logística. Então, fui passando ali por várias empresas e adquirindo, né, um pouco de experiência, né? Então, desde 2000, início dos anos 2000, que foi quando eu iniciei. Então, eu sou apaixonada por esse tema, envolvendo ali a gestão da qualidade, meio ambiente e segurança. E o objetivo desse curso é trazer esse conhecimento, né? Vocês aprimorarem o conhecimento da gestão, envolvendo a qualidade integrada ao meio ambiente e à segurança, né? Então, eu trabalho um pouquinho da minha experiência, eu trabalho com consultoria em gestão e auditoria, né, nessas três normas com conteúdo de qualidade, meio ambiente e segurança, e fiz o mestrado em engenharia ambiental e a especialização em qualidade. Formei também em administração pela PUC Minas. Coordeno cursos na PUC Minas, não só esse, como outros também, desde 2008 e desde 2006 como professora universitária. Então, eu venho de família de professores, né? Então, desde pequenininha, aprendendo aí a ensinar, a compartilhar o conhecimento, e aí nós gostamos e aprendemos muito, e agora compartilhando com vocês desde 2004, né, nessa trajetória, e depois na universidade desde 2006. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos nossos temas estratégicos, né? Nós temos aí três normas importantes: a ISO 9001, a 14001 e a 45. A 9001 é uma norma que trata do sistema de gestão da qualidade, ou seja, qualquer empresa no mundo que queira estruturar o seu sistema de gestão da qualidade com base em requisitos normativos e uma estrutura de gestão consolidada por uma comissão internacional, ela vai se basear nos requisitos da ISO 9001. Então, é uma norma estratégica que qualquer organização, instituição, empresa no mundo inteiro pode se basear, né, e é, realizar o seu planejamento, né, o seu plano de implantação com base nessa norma, e depois participar de uma auditoria de certificação para validar ali o seu sistema, para consolidar, né, o seu sistema de gestão e conseguir aprimorar cada vez mais, né, gerando ali o ciclo de melhoria contínua, alcançando mais mercados, né, buscando ali um aprimoramento a partir de auditorias internas, análise de não conformidades, né? Então, todas as tratativas de gestão de riscos, planejamento de mudanças. Então, nós vamos entender isso, que é uma norma bem estratégica, que possui um conjunto de requisitos
justamente direcionado a impulsionar o crescimento da empresa, a gerar sustentabilidade, né, para o negócio da empresa. Eu já implantei em várias empresas a ISO 9001, desde empresas pequenininhas, né, com 7, 8 funcionários, até empresas maiores. E o ganho, né, que as empresas que gera ali, que as empresas identificam após a implantação é muito grande, é muito significativo. É, e todos os participantes, né, toda a equipe, a comissão da qualidade, o comitê interno da qualidade, a diretoria, né, todos ficam satisfeitos com esses resultados, né, que é implantar ali um sistema consolidado, com mapeamento de processos, né, envolvendo ali todo um planejamento e organizando a casa, né, porque muitas empresas às vezes crescem rapidamente e não conseguem é, organizar ali a gestão, né, ter ali o controle, os documentos. Então, a ISO vem para isso, né, para organizar e também aprimorar a qualidade, né, dos produtos e serviços, que é uma consequência após a implantação. Eu dividi aqui para vocês entenderem, ó, alguns pontos estratégicos e etapas que estão dentro da ISO 9001, né? Então, como eu falei, é uma ferramenta bem estratégica que, a partir de um planejamento, né, nós vamos fazer uma análise de contexto da empresa, realizar um mapeamento de processos. Então, nós podemos usar fluxograma, mapa de processo, entender ali, né, as interações de uma área com a outra. Então, nós vamos reunir com cada área, entender o funcionamento da empresa. Tudo isso está dentro da ISO, né? Muitas pessoas que não conhecem de forma profunda a ISO acham que a ISO é só a área da qualidade, né? Só uma área específica. E não é, né? A ISO, ela trabalha todas as áreas da empresa a partir do mapeamento de processos, envolvendo reuniões de análise de etapas e fluxos de atividades, né? E isso tem um ganho espetacular, né? Gera uma redução ali de tempo de retrabalho, de perdas, né? Porque a gente percebe ali o que pode ser ajustado durante o mapeamento de processos, o que pode melhorar ali, né? E tudo que pode ser aperfeiçoado, gerando ali ganhos. Então, depois disso, né, nós temos uma etapa que envolve a identificação dos objetivos da qualidade, do planejamento de mudanças, né? Nós temos, a partir da ISO, um planejamento grande, né, estabelecendo ali a partir da política da qualidade, o desdobramento em objetivos e planos de ação, né? Com esses planos de ação a gente consegue colocar em prática a norma, porque para a gente colocar em prática nós temos que aplicar as ações, né? Então é importante aplicar essas ações, monitorar, né, reunir, apresentar para as pessoas os ganhos e os benefícios, né? Então isso é muito relevante, é muito importante para qualquer empresa, seja uma indústria, uma empresa de serviços, logística, área hospitalar, né? Qualquer área de negócio, qualquer tipo de empresa. Então, nós temos também na ISO uma etapa de gestão de riscos. É um dos requisitos que nas auditorias são bem aprofundados, são bem investigados, né? E são importantes, né? São etapas importantes que envolvem a identificação e levantamento de riscos e oportunidades de todas as áreas, né? Então, riscos de processos e também, numa outra etapa, nós temos os riscos estratégicos, né? Que são lá na análise de contexto, no 4.1, os riscos que podem afetar a gestão como um todo, né? Então, essa identificação de riscos, ela gera também resultados satisfatórios, porque a gente identifica os maiores riscos, né? Avalia quais são os maiores, prioriza esses maiores e identifica ações para reduzir esses riscos, ou seja, que esses riscos que são hoje grandes, né, significativos, eles vão se tornar ali médios ou às vezes até baixos, e aí tudo isso gera benefícios para a qualidade do produto, do serviço e evitar, né, gente, reclamações de clientes, problemas
internos ali, retrabalhos, perdas de tempo, né? Que a equipe às vezes tem que refazer um serviço ou refazer ali um produto que saiu errado, né? Que foi expedido e entregue para o cliente errado, o cliente devolveu, então isso gera um retrabalho enorme, né? Uma análise técnica, às vezes você tem que deslocar ali uma equipe técnica, né, para ir até a empresa analisar, porque às vezes o produto já foi montado ali para, né, dentro de um outro processo maior, então gera grandes ali custos, né, logísticos, horas de trabalho. Outra etapa importante é que a ISO tem uma fase ali envolvendo a estrutura de documentos. Então, nós temos vários documentos que nós temos que criar para dar base, conteúdo e consistência para o sistema de gestão da qualidade. Então, a política da qualidade, que é o primeiro documento ali maior com os princípios da qualidade, ou seja, o compromisso da diretoria e de todos os funcionários assumindo o compromisso com a política, os procedimentos que são específicos de cada área, da rotina de trabalho de cada área, e procedimentos específicos da gestão da qualidade, como, por exemplo, o procedimento de tratamento de não conformidade e ação corretiva, gestão de riscos e oportunidades, auditoria interna. Então, isso tudo é trabalhado em alguns dos requisitos e exigências dentro da ISO 9001. E para finalizar, a parte de avaliação de desempenho e melhoria. Então, nós temos que analisar e acompanhar as melhorias de produtos e serviços, avaliando e acompanhando os resultados através de gráficos, né, que são os famosos indicadores, com metas, porque se a gente não acompanha e não mede, né, a gente não tem o controle e não consegue demonstrar ali uma evolução contínua de um ano para outro, né? O quanto o sistema avançou de um ano para outro. Além disso, nós temos as famosas auditorias, né? Que eu gosto muito de realizar. Então, eu tenho uma prática grande com auditorias internas e auditorias de segunda parte também, auditando fornecedores. Então, as auditorias internas é um requisito que a empresa precisa planejar, né, cumprir, apresentar evidências que avaliou o seu próprio sistema da qualidade, e tratar essas não conformidades pós-auditoria. Então, todo ano a gente girar essa ferramenta de avaliação poderosa que é a auditoria, né? Aproveitar ao máximo ali tudo que ela traz, analisar o relatório e tratar com ações corretivas, oportunidades de melhoria, que é o que o auditor vai apresentar, né? Olha, quais foram as conformidades que foram evidenciadas, que estão completas e que atendem à norma, quais são as oportunidades de melhorias que podem ser aperfeiçoadas para o sistema de gestão da empresa e quais são as possíveis não conformidades que pode acontecer, não é um bicho de sete cabeças, né? Não, é até uma dúvida que muitos alunos me perguntam: ah, Cintia, a empresa pode ter não conformidade? Pode, gente. Ela não pode deixar de tratar a não conformidade. Então, é difícil você encontrar uma empresa perfeita que está lá com 99%, 95% de efetividade do seu sistema de gestão. E aí, o que pode ocorrer nas auditorias? O auditor encontrar algum problemazinho ali, algum defeitozinho, às vezes isso aqui está incompleto, isso aqui passou batido, o procedimento, né, faltou ali um detalhe, uma revisão. Então, esses detalhes vão gerar não conformidades menores, que é comum, principalmente nos primeiros anos de maturidade do sistema de gestão, tá? Não é um bicho de sete cabeças, né? O que nós não podemos deixar é de recebeu o relatório, analisou, tem não conformidade, reunir e tratar essas não conformidades e gerar ali as ações corretivas, as melhorias e também compartilhar com a equipe, né? A gente precisa, ao máximo, envolver todas as pessoas que podem ajudar a tratar aquela correção, né? Aquela não conformidade, aplicar aquela correção e as melhorias. Outro tema importante do nosso curso é a gestão ambiental. Nós vamos entender, né, a estrutura da ISO 14001, que é a norma que vai
planejar e colocar em prática requisitos e exigências para a gestão ambiental. E aí vocês vão perceber o seguinte, que se a gente comparar a ISO 9001 com a 14001, tem vários requisitos comuns. Esses comuns a gente consegue integrar e atender aplicando um procedimento, né, que atenda ali às duas normas. E também temos requisitos específicos. Então, quando a gente está implantando a 14001, a empresa que já tem a ISO 9001, nós vamos agora aprofundar em quais requisitos? Nos específicos, né? Então, fazer tanto a integração dos requisitos comuns como a aplicação dos requisitos específicos, que é o que dá mais trabalho, né? Vamos entender esses específicos. Eu trouxe aqui alguns itens importantes dos específicos que envolve até mesmo uma visão sistêmica para vocês entenderem a estrutura da gestão ambiental com base na 14001. Então, nós temos lá o levantamento de aspectos e impactos ambientais. O que é isso, né? O que é aspecto, o que é impacto? Aspecto é tudo que a empresa gera, tudo que ela está gerando ali a partir das suas atividades, da sua rotina, da produção do produto. Então, se ela está gerando resíduo contaminado, é um aspecto ambiental. Se ela está gerando resíduo metálico, se ela está gerando papel, plástico, papelão, se ela está consumindo água, energia elétrica, tudo isso são aspectos para a ISO 14001. Ou seja, tudo que a empresa está consumindo, que ela precisa consumir para ela gerar o produto ou serviço dela, e tudo que ela está gerando a partir do produto final, né, até ela consolidar ali o produto final dela para comercialização, né, para expedição para o seu cliente, ela está gerando resíduos ao longo dessa cadeia, né, de produtiva ali ou ao longo da sua prestação de serviços. Então, tudo que ela está consumindo são aspectos, porque até chegar nessa empresa, a água, né, chegar na empresa, a energia elétrica, tudo que ela precisa consumir, já foi gerado vários impactos anteriores, né, para isso chegar até a empresa. E aí, tudo que a empresa está gerando ali de aspectos ambientais, de resíduos, seja resíduos sólidos, efluentes, contaminados, tudo que ela está gerando, ela precisa gerenciar adequadamente, tratar, destinar corretamente para ela o que? Evitar impactos ambientais ainda maiores, né? Então, qual que é o objetivo maior da 14001? É gerenciar de forma efetiva os aspectos e impactos, aplicando ali metodologia que vá levantar, né, identificar os impactos, aliás, primeiro os aspectos, depois os impactos, quantificar esses impactos para eu entender, olha, quais são os mais relevantes, os maiores, que é o 80-20 ali, tratar aqueles maiores, tentando mitigar, né, ações para utilizar ali produtos que vão gerar menos impactos, consumir menos, tentar reduzir a água, a energia, tentar mudar, né, fazer alternativas ali de produtos que vão ter menos impactos, né, e fazer todo esse gerenciamento, desde o recebimento da matéria-prima, quando ela compra do fornecedor, né, até ali o produto final e as destinações, destinando adequadamente, inclusive para fornecedores homologados. Então, essa é uma etapa que dá trabalho na ISO 14001, mas que é bem empolgante, tá? Outra etapa é identificar os riscos ambientais. Nós temos também um requisito de riscos na 14001, que é identificar esses riscos ambientais, né? Ou seja, riscos que podem estar direcionados a impactos potenciais. O que são impactos potenciais? A probabilidade de um incêndio, de um derramamento de óleo de grande proporção, de derramamento de produtos químicos, né? Então, tudo que pode contaminar ali, né, o solo, a água, e também gerar ali um passivo ambiental, né, para a empresa. Outra etapa importante da 14001 são os monitoramentos e controles, né? A partir do levantamento de aspectos e impactos,
a partir da identificação de riscos, a partir do monitoramento de requisitos legais também, nós vamos determinar, olha, quais monitoramentos e controles precisam ser realizados para eu gerar ali tanto o atendimento de requisitos legais, como mitigar impactos e mitigar riscos, né? Então, esse monitoramento, né, que gera relatórios, que vai gerar laudos, né? Então, um laudo de avaliação da qualidade da água, um laudo de avaliação da qualidade do ar, né? Um laudo ali de avaliação do solo, né? Da descontaminação desse solo. Então, esses monitoramentos, relatórios e também indicadores ambientais, né? De consumo de água, de energia, geração de resíduos, todos esses são importantes. E um outro ponto fundamental também na 14.001 são os procedimentos. Elaborar procedimentos que vão dar base, estrutura para as pessoas seguirem, direcionando ali o conhecimento, direcionando as etapas de controle, direcionando a rotina de gestão ambiental, seja a rotina de gerenciamento de resíduos, seja a rotina de monitoramento de condicionantes da licença, gerenciando todas essas atividades para que as pessoas estejam preparadas, treinadas, né, qualificadas, e caso tenha dúvida, consultar o procedimento. E para finalizar, gente, a 14.001 tem um outro ponto estratégico, que é o plano de ação emergencial. O que é isso, plano de ação emergencial? Toda empresa deveria ter isso, independente dela ser certificada ou não na ISO 14.001, né? Seja uma empresa pequenininha até uma empresa gigantesca. O plano de ação emergencial é você identificar possíveis emergências que podem ocorrer durante toda a organização ali, principalmente nos pontos estratégicos que utilizam produtos químicos, que têm maior probabilidade de alguma emergência, algum incêndio, né? E identificar esses pontos, mapear esses pontos e gerar o quê? Planos de ação, planejamento e tratativas para, caso ocorra essas emergências, a equipe vai ler o plano de ação emergencial e vai seguir esse plano para as devidas tratativas de acordo com a gravidade da emergência. E lembrando que no plano de ação emergencial, nós também temos que ter uma equipe de brigadistas de incêndio e também testar, né, que é o famoso simulado de emergência, testar a simulação de emergência para preparar as pessoas. Porque se a gente não testar essas emergências, no momento de uma emergência real, as pessoas não sabem o que fazer. Algumas entram até em desespero, né? Então, esse teste, como muitos países, né, na Europa, nos Estados Unidos já estão preparados, porque tem mais emergências do que o Brasil, as empresas devem fazer isso também para conseguir o quê? Mitigar as consequências, porque isso gera danos não só para o meio ambiente, né, mas também pode gerar óbitos, né, pode gerar consequências gravíssimas, como ocorreu com a barragem de Brumadinho, né, que nós temos aí uma lembrança muito triste com essa barragem. Então, resumidamente, esses são os pontos estratégicos da ISO 14.001, tá? Agora eu vou falar só mais um pouquinho para vocês e depois passo a palavra para os outros professores, tá? Ainda sobre a ISO, nós temos uma emenda, né, que ocorreu esse ano, saiu esse ano, envolvendo aí todas as normas de sistema de gestão, não só a ISO 9001, a 14 e a 45, mas todas as normas de sistema de gestão. Qualquer empresa, né, que já estiver o seu sistema de gestão implantado, certificado, ou empresas que queiram implantar, a partir de agora, né, a partir desse ano, do início desse ano, nós temos uma emenda que é, exige que a empresa insira na sua análise de contexto, na hora que ela está avaliando ali o contexto interno e externo, as mudanças climáticas, né? Ou seja, a questão que nós temos aí mundial importantíssima, né? Que é analisar os reflexos e fazer uma reflexão crítica e importante das mudanças climáticas. Então, o que as empresas precisam fazer? Elas precisam analisar, na hora que elas estiverem analisando o contexto lá no 4.1 e também as partes interessadas no 4.2, elas responderem, né, a partir de uma reunião ali com
com as pessoas estratégicas da empresa responderem as seguintes perguntas. Olha, as alterações climáticas são relevantes para o seu negócio? Quais os impactos das mudanças climáticas para os seus processos, produtos e serviços? Existem impactos? Quais são? Os produtos, serviços e processos da empresa podem afetar os padrões de temperatura e clima? Então, será que as atividades, produtos e serviços que a empresa realiza está interferindo na mudança de clima e temperatura do nosso planeta? Temos que fazer essa análise e reflexão. E as partes interessadas possuem exigências relacionadas às mudanças climáticas? Então, ou seja, eu tenho clientes, né, às vezes até clientes multinacionais, empresas que têm exigências europeias, né, elas exigem algum controle e monitoramento ambiental que está relacionado com as mudanças climáticas. Eu tenho exigências, às vezes até contratuais, né, de clientes que vão exigir e solicitar evidências, né, para apresentar, né, esse controle. Então, nós temos que fazer essa reflexão. O mundo inteiro precisa, e as empresas que estão certificadas, que já são e que estão em processo de implantação. Então, essa é uma questão importantíssima que o Comitê Internacional da ISO incluiu, né, de forma brilhante, reforçando ali o compromisso mundial e a importância desse assunto. Então, para finalizar, pessoal, e passar a palavra para o professor Marcos, eu vou falar também um pouquinho da ISO 45001. O que é essa norma, né? Essa norma é uma norma internacional também, assim como a 9.000 e a 14.001, mas é uma norma internacional envolvendo a gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, ou seja, as empresas que querem estruturar a sua gestão de saúde e segurança para evitar acidentes, incidentes, para melhorar o ambiente organizacional, ter um ambiente mais seguro, né? Principalmente empresas que têm um risco alto ali, né? Do seu serviço, das suas atividades, né? Então, tem um risco considerável, é importante que ela tenha um sistema de saúde e segurança. Então, ela vai estruturar ali controles, né, de segurança, avaliar também riscos, estruturar ações, né, para mitigar esses riscos, ter todo um planejamento envolvendo o cumprimento de NRs, que são as obrigatoriedades, independente se a empresa implantar a 45 ou não, ela tem que atender NRs. Só que tem muitas empresas, infelizmente, que hoje em dia não atendem todas as NRs. Então, implantando a 45, nós teremos o quê? Mais controle, mais gestão e mais monitoramento sobre as NRs, né? O que são as NRs? Nós temos NRs envolvendo os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, nós temos NRs envolvendo o CIPA, então nós temos infinitas NRs, né, que envolvem questões de controles mecânicos, eletrônicos. Então, dependendo do negócio da empresa, a empresa tem um conjunto ali de requisitos de segurança considerável e grande para atender, né? Então, a ISO 45 vai ajudar muito nessa consolidação, porque além de identificar todos os requisitos legais, tem um requisito específico na 45 que é avaliar o atendimento prático dos requisitos legais, que é a famosa auditoria de conformidade legal, né? Fazer uma avaliação prática, ou seja, eu vou pegar ali uma NR, como que a empresa atende essa NR? Como que ela está cumprindo? Qual que é a evidência? Atende ou não atende? Olhar um por um, né? E legislação por legislação para avaliar o atendimento. Outro ponto estratégico da 45 é a participação dos trabalhadores, sempre envolver, né, a principal parte interessada na 45, que são as pessoas, a equipe de trabalho, os trabalhadores, sempre em reuniões que vão gerar ali sugestões, melhorias para o ambiente de trabalho, evitando ali um acidente, né, sugerindo ali, às vezes, pequenos ajustes que vão ajudar e muito, né, a consolidar esse ambiente seguro.
e também acompanhar os acidentes e incidentes através de indicadores e relatórios, né? Então, a equipe de segurança faz todo esse monitoramento, faz inspeções de segurança para verificar ali se os equipamentos estão corretos, se está no lugar certo, se as placas de sinalização não estão apagadas, se não precisa renovar, se as pessoas estão usando EPIs, né? Se o caminho seguro está sendo utilizado. Então, são ações, né, da saúde e segurança. Então, e para finalizar, pessoal, nós temos os programas de saúde e segurança. Esses programas são ações, né, que a empresa vai desdobrar a partir da política de saúde e segurança e definir grupos de ações que vão ajudar a diminuir ali possibilidade de acidente, incidente, a melhorar o controle e também conscientizar as pessoas para que as pessoas realmente tenham um comportamento seguro, que elas façam uma análise prévia de riscos antes de realizar um trabalho, principalmente quando é um trabalho em altura, um trabalho com eletricidade, ou seja, diversos tipos de trabalhos que nós temos que fazer uma análise prévia. Então, a ISO 45 ela traz essa análise, né? Essa visão ali mais direcionada à conscientização, à prevenção, palestras, né? Orientações, porque essa norma ela é muito comportamental, né? Além de ter requisitos de monitoramento, de planejamento, de riscos, mas tem uma parte muito comportamental que depende diretamente das pessoas, né? Então, a ISO 45 ela existe para ajudar a empresa nesses pontos de saúde e segurança. Então, agora nós vamos passar a palavra para o professor Marcos Moll, que vai falar um pouquinho sobre a logística reversa, né? E trabalhar esse tema importante. Obrigado, professora Cíntia. Boa noite a todos, né? É uma grande satisfação estar aqui nesse momento, né? Falando desse curso, um curso, né, já tradicional, já tem algumas, né, boas turmas já formadas, né? E mais uma vez agradeço a parceria, né, com a professora Cíntia. Vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou engenheiro ambiental, formado na Universidade de Ouro Preto, e fiz o mestrado e o doutorado aqui na UFMG, no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu trabalho na Fundação Ezequiel Dias desde 2007, é uma instituição de saúde vinculada ao governo de Minas, e atuei como gestor ambiental de 2007 a 2014, e de 2014 aos dias atuais eu tenho uma atuação como pesquisador, né? Assim que eu terminei o doutorado, eu fui convidado a atuar na área da pesquisa e coordeno hoje o grupo de pesquisa em saúde e meio ambiente. Então, estou juntando aí as duas temáticas nas linhas que a gente desenvolve. E uma das linhas é exatamente, né, um dos focos do nosso grupo é estudar o gerenciamento de resíduos. Temos aí, né, alguns trabalhos particulares dos resíduos de serviço de saúde, mas também, de maneira mais ampla, né, estudos sobre o gerenciamento de resíduos de maneira geral. E eu fiquei muito satisfeito, né, com essa oportunidade de estar ministrando a disciplina Logística Reversa com ênfase em gestão de resíduos, que a gente agora tem né, levantado esse foco, porque é um tema extremamente importante, é uma oportunidade de mercado muito importante. Deixa eu passar aqui os slides. Isso. E eu queria começar mostrando para vocês rapidamente, né, uma panorama, né, do que a gente tem aí para o gerenciamento de resíduos, né? A gente está aí com esse grande desafio não só do Brasil, mas do mundo, né, de operacionalizar o gerenciamento de resíduos. Quando a gente fala em logística reversa, a gente tem, claro, a aplicação da logística reversa de uma maneira ampla, a gente fala um pouco disso na disciplina. A gente também, né, acho que é muito importante enfatizar que a gente também traz o foco, né, da aplicação da qualidade, como a professora Cíntia falou tão bem aí nesse contexto. E a gente tenta trazer esses elementos também para a nossa aplicação, né, na prática do gerenciamento de resíduos. E eu preciso, né, mostrar, né, a gente sempre começa contextualizando a situação do Brasil. Esses aqui são dados de 2020, a gente
tem alguns monitoramentos, tem dados, né, até um pouco mais atuais, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia de algo bem recente, né? A gente está aí com 5 anos de diferença para essa situação, e é uma situação, né, alarmante. A gente olha aí no nosso mapa, esse mapa está mostrando a destinação final de resíduos, o verdinho é a destinação adequada em aterro sanitário, e a parte ou não informada está em branquinho, ou rosa está marcando aí a destinação inadequada, lixão, aterro controlado. É uma situação alarmante. A gente tem aí, né, em operação, né, a gente tem aí mais de 2.000 lixões, né, atualmente em operação. E o lixão ou o aterro controlado, eles, né, são uma disposição inadequada para os resíduos. Eu participo muito, né, dos debates científicos e eu tive a oportunidade de escutar alguns pesquisadores da São Paulo e o pessoal da ABS de São Paulo falando algo muito interessante. E gosto de chamar a atenção exatamente para a oportunidade de mercado, né? Eles falam que, sim, nós temos um problema de recursos, né? A gente precisa de dinheiro para resolver o problema de saneamento, mas se amanhã um grupo internacional aplicasse todo o dinheiro necessário para resolver esse problema, a gente esbarraria em outro grande desafio. A gente não tem profissionais capacitados para resolver esse grande desafio, e o Brasil tem aí suas dimensões quase continentais, né? Então, a gente está falando de um país, né, muito extenso. Então, a gente não teria condição de resolver isso rapidamente por demanda de profissionais capacitados. Então, eu falo disso para chamar atenção mesmo. A gente tem demandas importantes no contexto do gerenciamento de resíduos, que é uma oportunidade, né, de trabalho para vocês que estão pensando em aperfeiçoar e buscar aí um curso como esse, né, que está focado em qualidade, meio ambiente e segurança. Além disso, a gente ainda tem, assim, particularmente o contexto da logística reversa, que, apesar da regulamentação, eu vou mostrar rapidamente aí a política nacional, né, que é uma lei de 2010, a gente já tem aí 15 anos que essa lei foi promulgada, mas a gente tem regulamentações recentes e prazos, né, bem recentes para que as empresas se ajustem à logística reversa. Então, são situações que criam oportunidades de mercado. Também, rapidamente, eu quero mostrar aí como eu chamei a atenção para esse contexto anterior do déficit que a gente tem para destinação final. Por outro lado, a cobertura de coleta de resíduos é uma cobertura muito, muito elevada, né? Se a gente pegar a população urbana, dados de 2019, a gente chega a 98,8% de coleta de resíduos. Então, o problema não é essa etapa da coleta, e sim a destinação final. E eu quero aproveitar para juntar os assuntos, né? Logística reversa e gerenciamento de resíduos. Por quê? A nossa demanda, né, sensível, ela está atrelada exatamente no contexto dos resíduos sólidos. A política nacional, ela traz ali algumas cadeias de logística reversa que precisam ser implementadas. E essas cadeias foram direcionadas para resíduos que estão no domicílio, né, tá aí nas nossas casas, no nosso dia a dia, mas que quando eles precisam ser descartados, eles têm alguma característica de periculosidade. Então, a gente está falando de pilhas e baterias que têm um conteúdo aí com metal pesado, né, na sua composição, medicamentos que às vezes, né, acabam a validade, a gente precisa descartar. Eles têm aí substâncias que são potencialmente tóxicas, né, se descartados de forma inadequada no ambiente. A gente tem aí lâmpadas fluorescentes, a gente tem resíduos eletroeletrônicos, todos aí contendo metais pesados na sua composição. Então, essas cadeias, eu vou mostrar algumas delas, óleos, lubrificantes, a gente tem essas cadeias que foram estruturadas na política nacional exatamente porque esses resíduos estão com a população no domicílio, mas eles são perigosos. E eu quero aproveitar e fazer esse gancho, né? O resíduo, ele é perigoso, ele está no nosso dia a dia, e no slide anterior eu estava falando aí do cenário, a maioria está indo para o lixão, e ele vai para o lixão, e isso gera um impacto ambiental muito grande. Então, por isso foi pensada a logística reversa, e a gente tem uma demanda muito grande para implementar esses sistemas. E eu diria que não só uma demanda, mas também uma urgência, né? A gente precisa, de fato, fazer esses sistemas operarem, né, de forma correta.
E aí eu mostro aqui esse slide do percentual de coleta, né? A população total, a gente está com 92,1% de coleta, a abrangência da coleta, de cobertura. Áreas urbanas, 98,8%. É bom a gente observar isso por quê? Porque se o sistema de coleta está implementado, ele tem uma eficiência elevada, isso é um sinal de que para implementar a logística reversa, a gente vai encontrar uma estrutura já operando. E isso é muito importante. Alguém comentou que o slide não está passando? Para você está passando? Eu estou no slide aí que está com a tabela de disposição final de resíduos. Ah, tá. Ok. Então, confirmou que passou. Aqui eu não vou passar rapidamente, né? Até porque eu acho que o objetivo aqui é só mostrar mesmo algumas informações. Eu quero só mostrar em termos de números, né? Que é 2019, se a gente pegar aterro sanitário, a gente está falando para o Brasil inteiro, 43 milhões de toneladas ano, né, de resíduos destinados para aterro sanitário. Se a gente pegar lixão e aterro controlado, somando aqui, está dando 30 milhões de toneladas ano. Então, ainda temos esse grave problema e esse slide é para chamar atenção para isso. Aqui, visualmente, fica mais fácil a gente perceber, mas aqui já analisando por região, o Brasil, como ele é dimensões continentais, como a gente já falou, as regiões, né, elas têm particularidades e a gente vê aí, região sul-sudeste um pouco melhor em termos de implementação de aterro sanitário, as regiões norte, nordeste e centro-oeste ainda com percentual abaixo aí, né, em torno de, chegando até 40, né, estou pegando dados de 2019, chegando aí no máximo, né, próximo de 40%, então ainda é muito pouco, ainda há muito a ser estruturado. E aí, como eu falei para vocês da Política Nacional, ela é de 2010, ela foi promulgada na Lei 12.305, ela traz a logística reversa como um instrumento, como ferramenta, e eu gosto de colocar essas imagens, pessoal, porque a imagem ainda é muito distante, mas eu preciso que a gente tenha isso em mente. A realidade do Brasil ainda caminha nesse sentido, né? Vamos aqui, outras imagens. Essa imagem da esquerda tem uma pessoa aqui no meio, né, separando resíduos. É um cenário grave que é real. E é real em mais de 2.000 pontos de destinação inadequada de resíduos ativos no nosso Brasil. Então a gente tem que trabalhar muito nesse contexto. Mostro aqui também as pessoas, né, que trabalham na separação de resíduos. Eu sempre gosto de enfatizar que a logística reversa ela está estruturada particularmente para esses resíduos perigosos. Ela vai colocar as empresas responsáveis por fazer esse sistema funcionar, tirando esses resíduos da destinação inadequada, mas eu também preciso chamar a atenção que a gente tem que incluir os catadores para aqueles resíduos não perigosos, para que eles não trabalhem nessa condição, né, que a gente está vendo nessas imagens, que é uma condição real no nosso país ainda. Também preciso falar desse desafio nosso. A gente está falando de um país com muitas, né, com diversidades aí, também culturais e questões políticas diferentes em cada região. A gente tem investimentos perdidos, infelizmente, regiões, áreas de aterro que foram adaptadas, mas voltaram a ser lixões. A gente tem, né, aterros sanitários que foram inaugurados, mas que voltaram a ser lixões por problemas operacionais. Não vou detalhar muito aqui, mas eu quero só chamar a atenção que a gente precisa, né, encarar esse problema, pensar uma forma de sanar essa barreira, e a gente tem aí que encarar esses nossos problemas a superar, a questão econômica financeira, a ausência de desenvolvimento institucional também, que é uma barreira, incapacidade operacional e as escalas inadequadas, né? Aqui eu particularmente chamo a atenção para a destinação final, né? A gente teve várias experiências de municípios tentando fazer um aterro sanitário muito grande, ao invés de fazer consórcios, então alguns desafios que a gente precisa ter em mente. E isso tudo por quê? Né? Agora, eu entrando na logística reversa, eu tenho aí alguns slides que eu estou citando o próprio site, né, oficial do governo, que tem muito material importante. Aqui eu quero mostrar o fluxo, né, o fluxo da logística reversa. O que é esse fluxo na prática?
o consumidor ele vai adquirir um produto, até então ele não é resíduo, é um produto, né? Então eu comprei um eletroeletrônico, um medicamento, uma pilha, uma bateria, estou usando um óleo no meu veículo, enfim. Quando chega o fim da vida útil, eu preciso fazer esse descarte. Então a ideia da logística reversa é ter uma estrutura em que a gente, né, em que a população seja alcançada e tenha pontos de devolução acessíveis para que esse resíduo não siga para a destinação nos lixões ou aterro sanitário, para que ele entre nesse novo ciclo de devolução, né? Ele volta para a cadeia, ele chega para o fabricante e o fabricante muitas das vezes consegue reprocessar grandes partes, né, grandes parcelas desse resíduo. Então, consegue reciclar, reprocessar, reaproveitar componentes do resíduo. Quando não é possível, aí sim o fabricante faz esse descarte adequado, ou faz o tratamento quando é o caso. Então, essa é a ideia que a gente precisa implementar. Esse é o nosso desafio. Então, como eu disse a vocês, é um grupo de resíduos que não vai mais como resíduo comum, né? Ele vai ter um descarte diferenciado. E quais são esses resíduos? As cadeias já consolidadas. Nada impede de novas cadeias serem, né, passarem a ser propostas, mas a gente tem aí resíduos de embalagem de agrotóxicos, que eu esqueci de comentar aqui, mas é uma cadeia já consolidada no nosso país. Inclusive, por força de lei, a logística reversa já está mais estruturada, porque para comprar novos pesticidas ou agrotóxicos, a, o, o agricultor precisa devolver os frascos, as embalagens, e já tive inclusive alunos, né, que participaram da pós que relataram casos em que empresas grandes, como, né, não vou citar o nome, mas empresas grandes tiveram aí multas porque deu ali uma diferença de 5 embalagens que eles não conseguiram declarar. Então isso já é um processo que já está funcionando ainda, né, em várias cidades, já com alcance em várias cidades, mas é uma dinâmica que já está efetiva. Baterias também, né, a gente tem uma logística reversa que está se estruturando, a gente vê aí um cenário de aumentar essas demandas de bateria de chumbo, né, principalmente com os veículos, né, que estão, bateria de lítio particularmente para os veículos, né, movidos a energia elétrica, então a gente provavelmente vai ter uma demanda ascendente e esse resíduo tem que ser, né, gerenciado de forma adequada também. Eletroeletrônico, seus componentes, resíduos de metais, né, a gente tem aí, o Brasil tem um desempenho muito positivo na reciclagem de alumínio, embalagens e resíduos de óleos lubrificantes, embalagens plásticas também a gente tem uma logística reversa específica, isso vem de encontro aí aos catadores de materiais recicláveis, porque são resíduos não perigosos. Lâmpadas fluorescentes, né, também vapor de mercúrio, de sódio, medicamentos, óleos lubrificantes, pilhas e baterias, resíduos de pneus, né? Apesar do pneu não ter uma característica de resíduo perigoso, a única condição, né, se ele for queimado, ele vai desprender substâncias químicas tóxicas. Mas fora dessa condição, que não é uma condição normal, ele está na logística reversa por causa dos problemas epidemiológicos, né? Se ele for descartado de forma incorreta, acumula água, pode aí, né, ser espaço para proliferação de vetores. Finalmente, aí, resíduos de alumínio, né, que a gente tem aí metais e alumínio. Então, de maneira geral, quero só mostrar o seguinte, eu não vou detalhar aqui, só quero mostrar que cada uma dessas cadeias, ela vai ter aí desdobramentos de legislações, esses slides vão ficar disponíveis também, né, se puder compartilhar, professora Cindy, porque tem informações aqui interessantes, né, eu deixo aqui esse consolidado, para cada cadeia de logística reversa, algumas informações, algumas regulamentações, as normas, né, associadas, e aí eu, né, deixo aí, né, esse caminho e encerro a minha fala. Passei um pouquinho do tempo, mas peço desculpa porque a gente, né, se empolga com o tema. Sem problema, Marcos, é isso mesmo. Esse detalhamento depois eu vou compartilhar com vocês, porque vocês cadastraram um e-mail, né, para assistir a palestra, então eu encaminho no e-mail para vocês, tá?
essas tabelas também. Então, vamos lá agora para nosso terceiro palestrante, professor Rafael Castilho. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, professora Cíntia, professor Marcos, todo mundo, boa noite. Primeiro, eu queria aí agradecer, né, a oportunidade de estar falando, né, com vocês nessa noite sobre um tema que eu sou bastante suspeito, assim como o professor Marcos estava falando, né, um tema que está intimamente conectado à minha vida profissional e também à minha vida de formação, que é falar sobre sustentabilidade corporativa, falar sobre a gestão de ESG, que é justamente a disciplina com a qual estarei aí com vocês nessa perspectiva do MBA em qualidade, meio ambiente e segurança. E é uma disciplina que a gente conversou bastante, né, durante a definição do escopo dessa disciplina, na perspectiva da integração que ela acaba fazendo com um conjunto de outras disciplinas que estão aí dentro do curso. Então, brevemente, fazendo um relato também sobre o meu histórico, né? É, a, Sou formado em gestão ambiental, né? Minha primeira graduação foi em gestão ambiental, minha segunda graduação em administração, sou especialista em gestão estratégica, em sustentabilidade e responsabilidade social. O meu mestrado foi em gestão social, educação e desenvolvimento local, no qual tive a oportunidade de estudar relatórios de sustentabilidade de organizações brasileiras, baseada em uma referência internacional de elaboração de relatórios, e atualmente no doutorado em administração, pesquisando como empresas aprendem com outras empresas. Esse ano, eu estou fazendo aí 12 anos de trabalho docente, né, atuação docente no ensino superior, tanto na graduação, na pós-graduação, coordenando também cursos de pós-graduação e 25 anos de carreira. Então, tem uma jornadinha aí, nesses 25 anos, 23 trabalhando em empresas de grande porte, de médio, pequeno porte, no setor público também, atuando em empresas privadas, mistas. Atualmente, além da docência, né, estou atuando como diretor de ESG de uma empresa aqui em São Paulo, então estou falando aqui de São Paulo com vocês. É, Nessa empresa, a agenda ESG corporativa e também de desenvolvimento de projetos, a empresa chama OMA. É, Aqui a gente desenvolve projetos de crédito de carbono, créditos de plástico, aí muito vinculado à pauta que o professor Marcos trouxe para a gente, e também projetos consultivos da agenda ESG. Por coincidência, hoje eu estou celebrando 6 anos aí voluntariamente como diretor técnico da União Brasileira para a Qualidade, uma jornada aí também desenvolvendo com organizações a pauta de qualidade, e atuo como consultor pela minha empresa na parte de processos, qualidades e programas socioambientais e de sustentabilidade. A empresa chama Focus Aprendizado Organizacional. Então, eu sempre falo que minha vida profissional e acadêmica foi dividida em duas grandes pautas: a pauta da qualidade, estratégia e processos, focado na administração, na gestão empresarial, e a parte da sustentabilidade corporativa, agenda ESG e como desenvolver isso. E o grande propósito é trazer esse debate para dentro da disciplina de gestão ESG, no qual a gente estruturou, né, essa pauta trabalhando os 3 pilares do ESG: o ambiental, o social e a governança corporativa. Não existe a possibilidade de discutir sustentabilidade dentro das organizações sem discutir cultura. Então, a gente precisa discutir a cultura de sustentabilidade, a cultura ESG dentro das organizações, ter quais são as referências de sustentabilidade empresarial que podem nos auxiliar a trabalhar uma agenda ESG de forma robusta, de forma sistêmica. E esse relato, né, do ter o olhar sistêmico é uma competência muito importante para aqueles que almejam se tornar especialistas em qualidade, meio ambiente e segurança. Por quê? A qualidade está garantindo ali, né, os elementos de eficácia, eficiência, conformidade dos processos, mas isso só vai conseguir acontecer e chegar aos resultados se
todos os aspectos e impactos ambientais estiverem adequadamente sendo gerenciados, assim como a saúde e segurança das pessoas que compõem aí as organizações, né? As organizações são compostas por pessoas e processos orientados por estratégias. Então, esse olhar sistêmico do especialista em qualidade, meio ambiente e segurança se torna uma competência essencial e que a gente vai discutir sobre ela quando a gente estiver falando de cultura, de sustentabilidade e onde buscar essas referências. O professor Marcos trouxe aí um conjunto de elementos, por exemplo, sobre legislações, sobre políticas, programas organizacionais que estimulam aí fatores importantes na perspectiva da logística reversa. E aí a gente tem também outras discussões sobre economia circular e também outros instrumentos que vão contribuir às organizações a exercerem seu papel, assim como a professora Cíntia trouxe também para a gente o debate sobre, por exemplo, a conformidade com as normas regulamentadoras, né, do Ministério do Trabalho, para a gente buscar a conformidade mínima ali para as questões de saúde e segurança. Então, o ISD ele tem uma conectividade em relação a esses aspectos quando a gente está falando do pilar social, quando a gente está falando do pilar ambiental e também do pilar de governança, né? Então, a gente tem lá as leis de anticorrupção, a gente tem também as leis sobre, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados e outras, né, que podem ser citadas, que estão vinculadas a essa agenda. Tudo isso ele vai ser operacionalizado dentro das organizações por meio de políticas, programas e práticas de ESG, que vão trabalhar esses pilares. E sendo aí orientados tanto por estratégias quanto por indicadores. Então, o conjunto de elementos que compõem a ementa dessa disciplina, né, a abordagem dessa disciplina, tem como propósito a gente olhar 360 graus a agenda ESG e conectar com um conjunto de outros conteúdos e competências que vocês desenvolveram no decorrer, né, do curso. Então, nessa perspectiva, queria trazer aqui para vocês uma provocação, né? ESG é novidade, então se fala muito sobre ESG, mas foi um termo, gente, cunhado lá em 2004, em uma publicação chamada Who Cares Wins, promovida pelo Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, no qual eles pegaram especialistas do mercado econômico financeiro para discutir efetivamente qual é o papel das organizações no desenvolvimento sustentável de forma global. Então, esse termo foi cunhado em 2024, a gente está falando aí de 21 anos, né? Mas ele ficou muito quente nos últimos anos, a partir do momento que os grandes fundos de investimento no mundo começaram a perceber que os fatores de sustentabilidade, eles precisam fazer parte da pauta de avaliação dos riscos dos investimentos e da avaliação e do monitoramento da gestão das organizações. Por quê? Uma organização, por exemplo, que tenha riscos trabalhistas, uma organização que tem situações de trabalho análogas à escravidão, organizações que possuem passivos ambientais, organizações que não têm, como a professora Cíntia trouxe, né, os planos de ação de emergência, né, os programas de atendimento à emergência, elas maximizam muito o risco do negócio. E caso esse risco se materialize, ou seja, aconteça, o impacto econômico, financeiro e reputacional dessas organizações é muito grande. E aquele retorno esperado do investimento empresarial, ele não vai efetivamente acontecer. Então, quando a gente está falando de um sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança, governança corporativa, a gente está falando em gerenciar os elementos fundamentais para que a gente consiga tratar adequadamente os riscos corporativos de um determinado negócio e gerar impacto positivo para as partes interessadas. Quais elas? Os funcionários, a comunidade de entorno, os fornecedores, os clientes, os acionistas, os sócios ou os cooperados, se a gente estiver falando de uma cooperativa e etc. Então, quando a gente está falando sobre ESG, a gente tem, por exemplo, a PricewaterhouseCoopers chegou a
por meio de um relatório, trouxe que 57% dos ativos dos fundos de investimento europeus, por exemplo, consideram os critérios ESG, e que isso representa possibilidades, oportunidades de investimento e de crescimento de 8,9 trilhões de dólares. 77% dos investidores institucionais disseram que planejam parar de comprar produtos ESG por causa dos riscos relacionados a esses determinados produtos. Gente, estamos na era, né, da tecnologia da informação, da inovação, da comunicação, e o quanto um problema ambiental, social, ou de governança, ou de processo dentro de uma organização, uma vez revelado, ele pode gerar impactos reputacionais e financeiros significativos para a organização. Eu sempre falo que são anos para construir uma imagem, uma reputação e amadurecer os nossos processos, e segundos de controle ou de estratégias bem definidas para você perder toda essa construção. Então, a agenda da gestão de ESG tem o grande propósito de observar quais são esses fatores e trazer isso para a pauta. Agora, tem uma questão bastante singular que tem sido discutida, principalmente de 2020, final de 23, 24 para cá, que é essa percepção sobre o ESG, que tem sofrido grandes críticas. Por quê? E isso, para os especialistas em sustentabilidade, não é nenhuma novidade, né? A pauta de sustentabilidade, ela está em alta, está em baixa, está em alta, está em baixa. Depende muito do contexto do mercado, como o mercado tem percebido, né, a importância dessas pautas. Agora, o que tem se discutido muito? Se discutido na origem da sustentabilidade, que é o que a gente chama de economia regenerativa, ou seja, rediscutir a forma da economia e como as organizações se relacionam com essa economia e com os fatores ambientais, sociais e de saúde e segurança. O que começaram a perceber? Gente, sustentabilidade é uma temática multidimensional. A gente precisa de ter um olhar sistêmico. Isso traz um alto índice de complexidade para controlar esses diversos aspectos. Então, começaram a perceber que não é tão simples assim controlar todos os elementos da pauta ESG. E com isso, a gente tem aí um conjunto de fundos de investimentos rediscutindo o rigor sobre essa pauta. Mas é uma pauta que não tem como retrocedê-la, né? Ou seja, a gente precisa cada vez mais evoluir. Bem, então, prosseguindo nessa perspectiva, né, apesar de todos esses movimentos de rediscussão sobre ESG, a sustentabilidade corporativa ela está pautada em compromissos mundiais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem ali os 17 objetivos que orientam potenciais pautas importantes para as organizações. Tem organizações, por exemplo, como o professor Marcos trouxe, né, que vai trabalhar lá com a parte do saneamento, as prefeituras são organizações. É uma pauta importante, o ODS 6, que vai trabalhar a água limpa e o saneamento. Quais são as ações e os resultados que nós conseguimos alcançar para contribuir com o ODS 6, por exemplo. Então, a pauta ESG, a gestão de ESG dentro de uma organização tem como propósito trabalhar tanto a estratégia quanto o monitoramento dos resultados de sustentabilidade. Para isso, a gente vai utilizar o conjunto de processos e práticas de qualidade, o conjunto de processos e práticas de meio ambiente, o conjunto de processos e práticas de segurança e dos outros elementos que compõem o modelo de gestão das organizações. Ainda falando sobre compromissos e referências, a gente tem, né, tem como pauta da disciplina de gestão em ESG também abordar, mas por onde eu começo? Então, existem referências consolidadas internacionalmente e nacionalmente para nos ajudar a construir essa agenda ESG e entender como conectar com os outros processos dentro das organizações. Uma delas é as iniciativas do Pacto Global, que tem ali
requisitos a serem atendidos sobre direitos humanos, sobre as questões de trabalho, sobre as questões ambientais. Olha aí, o sistema de gestão ambiental contribuindo ali com as questões de meio ambiente, o sistema de gestão de saúde e segurança contribuindo com as questões de trabalho e direitos humanos, e todo o arcabouço da administração, da governança, também contribuindo com os pilares de anticorrupção. Então, esta é uma referência internacional relevante. Atualmente, a empresa na qual eu trabalho aqui em São Paulo, nós somos signatários do Pacto Global, então anualmente a gente precisa fazer o relatório e publicar a nossa evolução em relação aos resultados dos indicadores do Pacto Global. E uma outra referência, trouxe aqui só 2 exemplos, mas existem diversos, que é a referência do GRI. Não sei se alguém já ouviu dizer no GRI, mas o GRI se chama Global Reporting Initiative, que é a referência, a instituição, eles são sediados na Holanda, é a instituição que tem um conjunto de normas para elaboração de relatórios de sustentabilidade. Então, a maioria das organizações que possuem e publicam relatórios de sustentabilidade, eles utilizam as normas GRI para escreverem esse relatório, assim como a ISO 9001 para o sistema de gestão da qualidade, a ISO 14001 para o sistema de gestão de meio ambiente, a ISO 45001 para a segurança, a SA 8000 para responsabilidade social e outras normas. A GRI é a referência internacional para nos orientar e elaborar relatórios de sustentabilidade. Então, a gestão de ESG bebe dessas outras normas e se conecta com as normas de sistema de gestão para que a gente consiga efetivamente organizar essa gestão de sustentabilidade dentro das corporações. Então, trouxe aqui alguns exemplos de pautas que a gente nem pensa que talvez estejam dentro da pauta ESG e que a gente precisa trabalhá-las dentro, não vamos trabalhar não só na disciplina de gestão ESG, mas também precisamos trabalhar isso no cotidiano das organizações. A conformidade ambiental e a mitigação dos impactos. Toda essa questão dessa leitura sobre impacto em mudanças climáticas, a gente precisa trazer aqui qual que é a pegada de carbono, né? Como inventariar as emissões de gases de efeito estufa do nosso negócio, como reduzir essas emissões, qual é efetivamente a minha contribuição ou o meu impacto em relação às mudanças climáticas e como as mudanças climáticas impactam o meu negócio. Às vezes eu estou falando de uma organização, por exemplo, que depende de algum modal logístico que uma enchente, uma inundação, implica em prejuízos financeiros e operacionais para a minha operação. A gente viveu isso no Sul, né, há pouco tempo. Quantas organizações foram impactadas por uma questão de mudança climática? E a gente está falando administração e meio ambiente, né, e contexto ambiental. A gestão de saúde e segurança do trabalho, relações trabalhistas, as políticas de diversidade e de inclusão, as políticas relacionadas às jornadas de trabalho, a conformidade, as questões de saúde e segurança dos empregados. A professora Cíntia citou de uma forma bastante objetiva um fato da realidade das empresas brasileiras. Grande parte delas desconhecem, inclusive, as normas regulamentadoras, que seria a base para garantir a saúde e segurança dos empregados e a segurança da própria empresa em relação a riscos trabalhistas, em relação ao impacto negativo na saúde do trabalhador, na qualidade de vida. A própria NR1 já está trazendo agora de uma forma bastante inovadora, né, professora Cíntia, as questões de saúde mental para dentro da pauta da discussão sobre a gestão de saúde. Rafael, mas o que isso tem a ver com gestão de ESG? Lá no pilar S, do social, a conformidade, como que a gente está vendo a responsabilidade social interna da organização. As ações anticorrupção, antissuborno, transparência, prestação de contas. A gente pensa, quando a gente ouve essa palavra anticorrupção, a gente lembra só de grandes escândalos de corrupção, mas a gente esquece, por exemplo, gente, da corrupção tributária, que às vezes uma empresa utiliza um KNAI diferente, lá um código para emitir uma nota,
de um serviço com uma descrição e deveria ser outro. E aí está fazendo ali uma jogada tributária para benefício empresarial. Esse é, em escala pequena, uma ação é, que está ali dentro do contexto da corrupção. Por exemplo, a utilização de dados ou compartilhamento de dados de clientes, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, são elementos que a gente está tratando lá no pilar G da governança corporativa dentro das empresas. Então, é claro que, quanto se eu estou falando de uma organização menor ou se eu estou falando de uma organização maior, é aí que estará o nível de complexidade, né, da agenda ESG para essas organizações. Bem, a gente tem aí o controle de matéria-prima, os insumos, ciclo de vida dos produtos ou serviços, que tem tudo a ver com a agenda aí de logística reversa que o professor Marcos trouxe, economia circular e outros aspectos que nos destacam aí dentro da pauta de ESG. Só trouxe aqui alguns exemplos para a gente perceber que a pauta de gestão em ESG é bastante ampla. E o porquê que ela é importante? A McKinsey, que é uma das grandes consultorias do mundo, fez uma pesquisa em 2019 e apontou que a execução eficaz do ISD é capaz de combater o aumento das despesas e elevar os lucros operacionais em até 60% das organizações. E o que eles perceberam? Que tanto em curto tempo, ou seja, tanto em curto tempo quanto em longo tempo, né, ou seja, tanto em curto prazo quanto em longo prazo, as estratégias e programas ISD trazem uma melhoria do resultado ambiental, do resultado social e do resultado de governança. E que isso está intimamente a melhorar a competitividade das empresas, que é um dos outros resultados dessa pesquisa, reduzir os riscos corporativos e melhorar a compreensão das organizações em relação às suas partes interessadas, ou seja, entender melhor as expectativas e necessidades dos clientes, fornecedores, comunidades, poder público e etc. Então, por fim, o que eu gostaria de ressaltar aqui, que a sustentabilidade corporativa sobre esse prisma que a gente está dizendo, ISD, é uma pauta estratégia das organizações, e que a gestão da qualidade, do meio ambiente, da segurança, ela vai trazer a operacionalização disso no cotidiano das organizações. Então, o especialista em qualidade, meio ambiente e segurança, ele precisa compreender qual que é o seu papel tanto no amadurecimento como na conformidade das práticas empresariais e na geração de resultados alinhados com as estratégias e com as operações das organizações, para que a gente consiga trazer essa pauta de uma forma estruturada, pensando na cultura das organizações e gerando também resultados, tanto interno para a organização, mas também para a comunidade, para a sociedade como um todo. É um desafio? Sim. Como o professor Marcos falou, precisamos cada vez mais de especialistas qualificados para que sejamos capazes de elevar o nível de competitividade e produtividade das nossas organizações. Então, queria aqui agradecer a oportunidade, professora Cíntia, professor Marcos, e também a todos que estão aí, estou aí à disposição. Excelente, ótimo. Muito obrigada, né, a todos, Marcos, Rafael, é, excelente, né, esse contexto, essa análise, né, envolvendo as ISOs, a gestão de riscos e o ISD, né, como que eles estão conectados, né, são interdependentes ali, né, de ações, né, interessantíssimo isso. O especialista em gestão da qualidade, meio ambiente e segurança, né, tem grandes ganhos aí com esse conhecimento, com esse conteúdo, né, de todas as disciplinas. Obrigada. Pessoal, vamos agora então verificar se vocês têm dúvidas. Vamos abrir aí uns 10 minutinhos aproximadamente, para eu vou mostrar aqui rapidamente a página do curso e colocar o link lá no chat para quem tiver mais interesse em aprofundar no tema e também ouvi-los, né? Ver se vocês possuem alguma
alguma dúvida, alguma pergunta, e aí a gente vai tentar responder de acordo com as curiosidades e as perguntas que vocês tiverem. Eu vou compartilhar aqui de uma vez no chat o, o link do curso, né? O nosso curso está com inscrições abertas. Vou compartilhar a tela aqui também para vocês verem. Nós temos aí as aulas, né? São terças e quintas, de 19 às 21h40. As aulas também são gravadas, né? Então, caso vocês não consigam assistir, vocês conseguem assistir na mesma semana ou na semana seguinte. A aula fica disponível no Teams. A gente utiliza o Microsoft Teams, que é essa ferramenta que a gente está fazendo a palestra agora. O professor vai conversar e discutir, trazer todas as atividades, conteúdos, trabalhos em grupos nesse conteúdo ao vivo, né? 70% das nossas disciplinas são ao vivo e temos 4 EAD. Então, nós temos uma etapa agora de inscrições que está aberta. Eu vou só compartilhar aqui para vocês verem, ó, a página do curso. E aí vocês conseguem ver todos os detalhes aqui. Eu vou copiar para vocês aqui e compartilhar a página do curso, tá? Mas vocês conseguem ver aqui, ó, todas as informações, o programa do curso, né? Vocês vão ver todas as disciplinas aqui, ó, gestão ISD, NRs, né? Que eu comentei muito, normas regulamentadoras, a 45001. Logística reversa com ênfase em gestão de resíduos, ferramentas de riscos, todas as ISOs aqui, ó, a 14.001, a 9.001, a auditoria, né, a ISO de auditoria, que é a 19.011, ecologia e biodiversidade, ferramentas da qualidade, gestão de pessoas também. Ao finalzinho aqui do curso tem o sistema integrado, né, que é o sistema de gestão ISO 9001, 1445, e aqui são os 4 módulos EAD, que são aulas gravadas, vocês assistem e realizam as atividades cobrindo ali o período, sempre atentos ao período de início e fim da disciplina, tá? Então, tem todas as informações aqui que vocês quiserem, a data de início da nossa próxima turma, 8 de abril de 2025, a carga horária, aqui as aulas são terças e quintas, de 19 às 21h40, com intervalo de 10 minutos, aqui as possibilidades de investimento. Se vocês quiserem mais informações, tiverem dúvidas, também podem mandar aqui no Fale com o Coordenador, que chega diretamente para mim. Alguma dúvida, pergunta, caso vocês queiram perguntar depois, né? Não queiram aprofundar agora, pode mandar por aqui também. E se vocês já quiserem fazer inscrição, é só clicar aqui e vocês são encaminhados aí para a segunda página, que é a página das inscrições, tá? Eu vou copiar aqui para vocês o link e vou mandar aí para vocês conhecerem aí mais o curso. E vamos às dúvidas, né? Perguntas, se vocês tiverem de curiosidade aí sobre os temas, né? Alguém quer perguntar? Vou olhar aqui no chat. Poderia informar a previsão para informação da turma? Ah, tá, Giovana, ótimo. A próxima turma, a previsão, nós já estamos recebendo inscrições, né? E o início é dia 8/4. Nós vamos receber agora, tanto nesse finalzinho de fevereiro quanto março, as inscrições, e dia 8 de abril inicia a próxima turma, tá? Vai ser uma terça-feira, o início da turma. Acho que o pessoal vai ficar meio acanhado de falar aí, Cíntia. Muito obrigada Posso pela falar aqui? palestra. Ah, sim, sim, pode sim.
Eu De como nada, ex-aluno, Jéssica. eu tenho um pouquinho de, de diretriz para poder falar, né? Eu primeiro agradecer a palestra aí, sua, do Rafael e do Marcos. Fui aluno da Cintia aí há uns. Já tem um tempinho já, né, Cintia? Alguns aninhos atrás eu fiz consultoria, Sei. auditoria em qualidade, então meu foco mais foi em qualidade, trabalho nessa área já tem um tempo. E achei muito interessante essa abordagem no todo, né? Quando a gente fala em qualidade, a gente está num viés, a gente está numa ponta. E quando a gente fala no sistema integrado, a gente traz o meio ambiente, a segurança do trabalho e essa nova perspectiva mundial, né? Quando a gente traz o ESG aí como um todo, eu acho que isso assim é tema de agora. O Rafael falou bem, essa inovação, essa eu falo da inteligência artificial como um todo, né? O que nos norteia hoje em dia. Então acho que assim é um excelente tema, um excelente curso. Eu particularmente quando eu fiz lá na PUC eu fiz presencial. Gosto muito dessa parte presencial, mas acho que o AD a gente não perde em nada. Mas isso é um tema que hoje, para quem quer estar no mercado de trabalho, principalmente uma empresa privada, precisa, né? Precisa de conhecer, precisa de estar antenado, porque as mudanças estão acontecendo, acho que eu falo, mais do que 220, né? Está acontecendo de uma forma que a gente não está conseguindo acompanhar. Hum. Mas eu acho excelente, excelente a abordagem, excelente a palestra de todos vocês e agradeço aqui como, acho que voz da turma aí, voz dos alunos. Excelente, Matheus. Obrigada pelo comentário. Realmente, o Matheus foi um aluno aí da turma presencial antes da pandemia. Muito bom mesmo. Obrigada. Deixa eu olhar aqui, pessoal, se tem mais algum comentário. Peraí. Eu até coloquei aqui no chat, Giovana, que eu acho que você, pela sua pergunta, que você já fez a inscrição, né? Você quer saber quando que a turma será confirmada, né? Então, se você já fez a inscrição e a matrícula, o e-mail de confirmação, que geralmente a PUC encaminha, confirmando o início da turma, com as credenciais de acesso ao Teams, ao Canvas, deve ser mais ou menos próximo ao dia 20 de março. Vocês devem receber aí na semana do dia 20 de março, até no máximo 25, eu creio, já esse e-mail já chegou para vocês, tá? Isso mesmo. Ok, pessoal, querem perguntar mais? Estão satisfeitos aí? Então vamos encerrar, né? Agradeço a participação de todos, um abraço a todos e espero encontrá-los na turma para a gente aprofundar mais o tema, né? A gente conseguir trabalhar mais o tema, tanto eu como o professor Rafael, Marcos e os outros professores também. Um grande abraço a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, Boa pessoal. Até noite. mais. Tchau, Boa Espero tchau. noite, vocês. pessoal. Um abraço. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação. Um abraço.